Ontem, Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente, né, o Dudu Bananinha, ele anunciou que ele fugiu do Brasil. Ele fugiu. E foi para os Estados Unidos, já está lá um tempo, né, desde fevereiro, mas agora ele não volta mais. Ele decidiu que ele vai ficar por lá fritando hambúrguer. Bem, a pior parte é que ele não vai fritar hambúrguer, né? Ele vai atuar para poder minar e sabotar as instituições democráticas do Brasil. Mas o fato é que ele agora não volta mais, pelo menos por um tempo, né? Então, assim, ele falou que vai renunciar temporariamente às ações parlamentares dele e é isso. E aí quem foi passar pano para o Dudu Bananinha? Quem foi? O advogado do Bolsonaro e da família dele, né? O Caio Coppola. Eu quero assistir com vocês aqui uma parte de uma entrevista que o Dudu Bananinha fez, né? Sobre isso, o Eduardo Bolsonaro dizendo, né, que não volta mais para o Brasil, e agora há todo um circo em torno disso, né, como se ele fosse um grande defensor da livre expressão, da liberdade, como se ele fosse um guerreiro, um guerreiro que está lá agora nos Estados Unidos junto com o Trump defendendo o Brasil, quando na verdade é uma fuga, né, então assim, é covardia. Mas a gente vai entender um pouquinho mais adiante isso e depois a gente pode dar uma olhada também no que disse o Caio Coppola. Então assistam aqui um trecho da entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu pro Lacombe. Ouçam. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve? Que tipo de conselho? Que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. É dureza. É difícil. A gente está aguardando só o deputado. Claro, a pergunta... A gente entende a situação, é uma situação muito delicada, é uma decisão muito difícil. Muito difícil. Tem muita gente aqui no chat dizendo, inclusive, que Jair Bolsonaro deveria dar um jeito de escapar, de fugir. A gente, como disse o deputado, tudo se encaminha para a conclusão desse jogo de cartas marcadas com uma condenação do Jair Bolsonaro num processo absolutamente absurdo. Denúncias fajutas, delação fajuta, tortura, né, no meio desse processo todo, abusos, arbítrios, ilegalidades. Eu peço desculpas por ter provocado essa reação no deputado, mas Vamos lá. É que eu não gosto de parecer que eu tô me vitimizando, né? Mas é uma possibilidade real. Imagina. Uma possibilidade real do camarada do meu pai, enfim. Imagina. Mas é a vida adulta também, né? Sacrifício. O Bola ficou 3 anos aí sem ver a família dele. Isso daí também pesa, tá? Muita gente falou que, pode vir que ele não vai pegar teu passaporte. Mas o Alexandre de Moraes já fez muita atrocidade. A gente não pode esperar contar com alguma decência ou senso de moralidade desse tipo de pessoa. Como eu falei, ele tá na prateleira do psicopata. Né? Então ele pode perfeitamente até estar mandando mensagens pelos bastidores para eu ficar confortável em retornar. E quando eu chegar aí, ele pegar meu passaporte. Né? E aí, o que eu vou fazer? E se ele resolver me prender igual ele fez com o Daniel Silveira, devido ao que eu tenho falado? Né? Eu vou ficar sem ver meus filhos crescer? Vou ficar, Jorge há 4 anos, Jair Henrique 1 ano, e minha mulher tendo que me visitar em cadeia, sendo que não cometi crime nenhum, entendeu? Então tem muita coisa que pesa quando você toma essa decisão. E certamente eu conversei com ele, tá? Não foi fácil, foi difícil, ele queria que eu estivesse por perto, mas conforme eu fui conversando com ele foi entendendo os meus argumentos também, ele aceitou a decisão, e Deus quiser, ele só tá deixando a gente mais cascudo aqui pra... Quando a gente retornar mais forte. Só lembrando que ele atualmente não é investigado por nada, né? Pode ser que no futuro venha a ser alvo aí, ou seja condenado por alguma coisa, mas nesse momento não havia nenhum motivo, né, para ele alegar uma perseguição contra ele pessoalmente, né? Ou seja, vamos prender o Eduardo Bolsonaro. Aparentemente não há nada nesse momento para isso, né? A não ser que ele tenha alguma informação de bastidores, alguma coisa que esteja circulando e que tenha chegado até ele. E aí ele publicou também um vídeo no perfil dele do Instagram e diz o seguinte aqui: não irei me acovardar. Bem, fugiu, né? Não volta, mas não vai se acovardar. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e aos seus truques sujos. Da mesma forma que assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele para seguir representando esses irmãos da pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. E agora a família Bolsonaro também se preocupa muito com direitos humanos, né? O tal direito dos manos que eles reclamavam, né, que era direito para bandido, eles estão bem preocupados agora, até porque, houve tentativa de golpe do Estado no Brasil, né? O pai do Eduardo Bolsonaro lá orquestrando uma tentativa de golpe, então é claro que eles estão preocupados agora com os direitos dos humanos, né? Porque eles são agora alvo
de investigações e possivelmente de punição por crimes que eles cometeram ao longo desse tempo, né? Como eu falei, o Eduardo Bolsonaro não é investigado ou não está, sendo processado por nada nesse momento, então não haveria aparentemente nenhum risco de prisão para ele. Mas ele não vai se acovardar. Ele foi para os Estados Unidos fugindo, mas não vai se acovardar não. Ele é muito corajoso lá agora em Washington, sei lá onde ele está, falando contra instituições brasileiras, né? E aí, como eu falei, alguém que veio defender o Eduardo Bolsonaro, essa decisão do Eduardo Bolsonaro, é o Caio Coppola. Caio Coppola que coerência não tem nenhuma, né? A gente vai ver um pouco mais adiante também como o discurso alterna drasticamente dependendo de quem for a pessoa. Vamos ouvir juntos aqui o que diz Caio Coppola sobre essa fuga do Eduardo Bolsonaro. Tem motivo para voltar para o Brasil. Olá Basílio, olá doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Vamos fazer um exercício de empatia aqui. Se o governo impopular e vingativo do seu país te odiasse, se a imprensa militante e vendida do seu país te difamasse, se o judiciário ativista partidarizado do seu país te perseguisse, e se você assistisse a seus aliados, seus familiares sendo falsamente acusados por crimes que eles não cometeram, você ficaria no seu país à mercê dos seus inimigos, correndo o risco de ver tomada a sua liberdade? A decisão do Eduardo Bolsonaro de se licenciar do cargo e não retornar ao Brasil é mais do que legítima. E ao fazer isso, o filho do ex-presidente encarna na sua pessoa a denúncia contra as graves violações aos direitos humanos patrocinadas pela justiça brasileira. Para quem tem dúvida, basta ler os incisos do artigo 5º da Constituição, que garante, por exemplo, que não pode haver censura, tortura, nem tribunal de exceção. Julgar seus inimigos declarados em um foro incompetente, num processo em que, além de juiz, você é a vítima, é uma violação explícita aos direitos humanos, porque configura um tribunal de exceção. Então, aqui também entra... Bem, na verdade é muito alinhado, né? Parece que ele recebeu o script da família Bolsonaro, parece que ele recebeu o textinho direto do Eduardo Bolsonaro para ler aqui no grande debate, porque ele está repetindo, sabe, ipsis literis aquilo que o Eduardo Bolsonaro está dizendo, e aí eu fico imaginando se ele diria a mesma coisa em relação à perseguição que houve contra o Lula e contra a família do Lula e o PT na época quando o Lula estava para ser preso. É óbvio que não, né? Porque o discurso vai oscilando drasticamente dependendo de quem for a pessoa. Então, assim, que aqui você tem Caio Coppola, que tempos atrás estava ridicularizando o Jean Willis por estar deixando o Brasil, né? O pessoal ressuscitou essa história aqui e encontrou esse vídeo sobre o Jean Willis, eu quero assistir com vocês aqui, para você ver como muda drasticamente a posição. O Jean Willis cria uma narrativa de perseguição política, certo? Vira ativista internacional, é a vitimização máxima, certo? Até, olha, não estranhe se ele pedir refúgio. Não estranhe, porque ele é concedido ao imigrante por fundado temor de perseguição por motivo de grupo social ou opiniões políticas. E quem que dá as diretrizes globais para o refúgio? A Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O que ele vai virar, o Jean Willis? Ele vai virar um embaixador da oposição no estrangeiro. Ele sai de ser um pária no Brasil para virar um pseudo-herói lá fora. Só que pior, ele vai ser remunerado em dólar. Então, na verdade, a galera da direita tá achando o máximo, se ferrou, porque a guerra de narrativa vai ficar 10 vezes pior. Ele literalmente está dando um beijo no ombro pro Brasil e tá lacrando e vai se dar bem ganhando em euro. Então, essa fala do Coppola do passado, que né, poderia ser usada, sabe, copia e cola para esse caso do Eduardo Bolsonaro. Mas claro, né, como ele tem esse papel de defensor da família Bolsonaro, é um papel que chega a ser patético, ridículo e, sabe, e incompreensível, aí tem que desdobrar para alterar drasticamente a história. Como ele diz ali, narrativas, né? Então, o que a gente fala de narrativas o que pouco importa, no fim das contas, são os fatos reais, os fatos concretos. O que importa é a historinha que você vai contar em cima disso para tentar manipular a percepção das pessoas. Então, só lembrando esse caso do Jean Willis aqui, porque eu comentei na época esse caso, eu comentei essa fala do Caio Coppola, porque, se eu me recordo bem, né, o Jean Willis estava sendo ameaçado, e havia, inclusive, uma solicitação que ele fez para receber escolta policial que foi negada, se não me engano. Aqui eu estou tirando de memória, mas eu me recordo que houve uma ameaça contra ele, basta pensar que foi na sequência do assassinato da Marielle Franco, então o Jean Willis deixa o país com receio à própria vida. Então, assim, não era uma questão assim, vamos prender o Jean Willis, ele está sendo investigado por alguma coisa que ele fez, ele está sendo, sabe, vítima da ditadura do judiciário aqui, né, essa conversa que eles passam. Não era isso. Ele estava deixando o país por causa de um temor de sofrer um atentado, de ser morto, como aconteceu com a Marielle. Então, foi um caso muito grave, na época a gente comentou aqui, e ele deixou o país. Foi um caso diferente da Márcia Tiburi, por exemplo. A Márcia Tiburi, ela foi embora do Brasil, foi para a França na época, e ela foi, claro, por causa do receio, da conjuntura social daquele momento, conjuntura política, estava sendo perseguida pelo MBL,
e ela vai embora do Brasil. Ela não estava sofrendo risco imediato de vida como o Jean Willis, ou como a Débora Diniz, por exemplo, também professora da UNB, que foi embora do Brasil porque houve ameaças contra ela e contra os alunos dela na universidade. Então, pessoas que estavam sendo perseguidas por bolsonaristas, por pessoas, sabe, extremistas, políticos de direita, e que deixaram o país porque estavam com medo do perigo à própria vida, a pessoas próximas e assim por diante. Então, assim, pessoas que deixaram o país por causa da questão política e que foram fazer, de fato, um ativismo fora, mas aí com base, uma coisa legítima. A pessoa pode estar fora lá e falando sobre o país, assim como eu faço. Então, assim, naquele momento, algumas pessoas deixaram o país com medo. É claro que até eu vou meio contra a maré, porque eu acho que vai embora mesmo, Eduardo Bolsonaro. Vai lá, vai fritar hambúrguer lá, como eu falei, a questão não é essa, né? Ele não vai fritar hambúrguer fora. Ele vai se articular junto com outros extremistas de direita, assim como outros brasileiros que estão lá escondidos da justiça, como Alan dos Santos, por exemplo, né? Então ele possivelmente vai continuar manipulando o jogo político no Brasil desde fora, como fazia o Olavo de Carvalho também, e outras figuras da extrema-direita que estão lá nos Estados Unidos. Mas se ele quer ir embora, que vá, dane-se, vá lá tocar sua vida. Eu, como imigrante, seria muito estranho se eu falasse para ele ficar no Brasil, né? Eu acho que quem quiser ir embora e tem condições de fazer isso, e pode ir para fora, e pode morar em outros países, e tem autorização para isso, e tem, documentação para isso, que vá se quiser. Ou se não quiser também, quiser ficar no Brasil, fique no Brasil. Aí cada um avalia como quer tocar a sua vida. Mas não é um ato de coragem. Não é um ato de coragem. Assim como não foi no caso do Jean Willis, né? O Jean Willis foi embora do Brasil porque ele estava prezando pela própria vida. Ele foi embora por medo. Ele não foi porque ele era corajoso e vou peitar aqui quem está me ameaçando. Ele foi embora porque ele não quer ser morto. E aí eu reforço, inclusive, o que eu disse na época, né? Se eu me recordo bem também, que bem poucas pessoas querem morrer por suas ideias, bem poucas pessoas querem morrer por suas causas, elas querem viver por aquilo que elas acreditam, elas querem, estar aqui para poder, dizer o que elas pensam, para poder defender suas causas. Eu fico assustado quando eu vejo gente dizendo que morreria por uma causa. Ah, não, que se houver, uma disputa, houver uma revolução, que eu vou estar na linha de frente. Eu acho assustador isso. Eu acho que isso aqui é o símbolo máximo da doutrinação ideológica, ao ponto de a pessoa achar que a vida dela não vale nada. Ou dos outros não vale nada, né? Porque ou você mata ou você morre numa disputa como essa. Então eu acho assustador isso, eu acho, pavoroso. Para mim é um péssimo indício de que a pessoa já ultrapassou alguns freios morais em relação ao seu comportamento, né? Eu estudei muito sobre esse assunto, sobre terrorismo, e uma das coisas que é pesquisado sobre radicalização é justamente a ver com a remoção desses bloqueios que nós temos comportamentais sobre matar outras pessoas. Porque geralmente, né, a maior parte de nós aqui, mesmo se a gente estiver com raiva, mesmo se a gente estiver puto da vida, a gente não vai matar outra pessoa. A gente tem esses freios morais. Isso são coisas inerentes e também sociais sobre a relação nossa com as demais pessoas. Para você poder suprimir esse bloqueio, é preciso muito condicionamento mental, muita doutrinação ideológica, de modo que você acha que a vida do outro, de quem pensa diferente de você, de quem é o seu adversário, seu inimigo, já não vale, já não tem valor. E aí você pode, aniquilar essa pessoa. É um objeto de estudo no mestrado, inclusive, né? A desumanização, o discurso desumanizador, como você utiliza certos recursos retóricos para que você convença as pessoas que a vida do seu inimigo não tem valor. Então, quando chega nesse ponto que alguém fale, né, que vai pra guerra mesmo, vai pra revolução, vai lutar, vai matar alguém ou vai morrer, eu já acho que chegou num nível bem próximo desse nível perigoso de radicalização ideológica, quando a pessoa já não tem mais freios morais para conter esse comportamento destrutivo e violento. Então isso é perigoso. Nesse sentido aqui, repito, né, eu acho que muita gente ela quer viver por suas ideias, ela quer sobreviver, ela quer poder apregoar o que pensa e não ser morto por isso. Então no caso de Jean Willis ali, eu lembro na época que eu falei sobre isso, né? Tem que ir embora mesmo, tem que ir embora para sobreviver, porque no cenário que havia naquele momento, muita gente inflamada, muito radicalizada, né? Muito bolsonarista violento, que poderia sim causar mal para o Jean Willis. Então concordei com ele, tinha mais que ir embora. E no caso do Eduardo Bolsonaro, não me parece que seja essa situação, não me parece que ele esteja com risco de vida, não me parece nem sequer que esteja com risco de ser preso para começar. Então, assim, ele simplesmente aproveitou a conveniência aqui e está transformando um ato de fuga, fuga das galinhas, de fuga, para, criar uma narrativa como se fosse um ato heróico. E não é um ato heróico. Ele está fugindo do Brasil. Ele está fugindo do Brasil, possivelmente vai ganhar bem fora também, aqui como diz o Caio Coppola em relação ao Jean Willis, vai ganhar em dólar agora, vai lá estar junto com os conservadores americanos, aquela cambada de fanático trampista. Então ele está lá no ambiente propício para isso agora, porque é um governo de extrema direita, o Trump ele é um maluco, então assim, vai se juntar com outros malucos lá e que seja feliz.
É claro que, como eu falei, isso vai ter impacto no Brasil, né? Então, assim, o modo como eles vão utilizar agora essa proximidade com o governo dos Estados Unidos, essa proximidade com a extrema-direita norte-americana para impactar no Brasil. E aí ele falou, inclusive, numa entrevista ali, que ele já está em contato com as pessoas na Casa Branca lá para retaliar, para que, sabe, ir contra o Alexandre de Moraes. Então aqui, inclusive, não apenas é uma fuga do Brasil, como é um ato de traição, né? É o patriota que está atuando fora do Brasil, junto com uma potência estrangeira, junto com um governo estrangeiro, para prejudicar instituições brasileiras. Isso é uma traição, é um traidor, né? É um cara que está fugindo do Brasil e traindo a pátria para enfrentar agora instituições brasileiras que estão atuando para punir golpistas, né, para punir criminosos no Brasil. Então, assim, se o Bolsonaro acabar preso, se o Bolsonaro acabar sendo julgado e preso por tentativa de golpe de Estado, é porque ele fez por onde, né? As evidências estão demonstrando que houve um planejamento para um golpe de Estado, que inclusive contava com o plano de matar Alexandre de Moraes, matar Lula, matar Alckmin. Então, assim, a gente fala aqui de criminosos, né, possivelmente, potencialmente criminosos, de acordo com as denúncias. Então, se fazer de vítima agora, se fazer como, estou fugindo de uma ditadura, estou fugindo do estado de exceção, é uma bobagem completa, assim, né? No caso do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, não há nada que levasse nesse momento a ele temer pela vida, ou temer pela segurança dele, ou temer por ser preso, ou nada disso. Mas, como eu falei, se quiser ir lá para os Estados Unidos, vá lá, seja feliz, faça suas coisas que tem que fazer lá, e eles vão ordenhar essa vaca aí, né, da fuga dele como se fosse um ato heróico até não poder mais, incluindo com o apoio do Caio Coppola, como eu falei, advogado da família Bolsonaro, né, um cara que passou anos defendendo as coisas mais grotescas e bizarras do governo Bolsonaro e agora defendendo, pós-governo Bolsonaro, ainda ideias esdrúxulas, né, e com a cara lavada, vai lá e fala isso como se fosse, sabe, como se tivesse qualquer tipo de coerência, né, inclusive em relação àquilo que diz no passado, ou seja, quem te viu, quem te vê, né. Como eu falei, são dois pesos, duas medidas. O cara lá contra PT, contra PSOL, contra a esquerda, tem o discurso mais duro e intransigente possível. Não, quando se trata do Bolsonaro, da extrema-direita, não, agora tem que relativizar. É óbvio que ele está se defendendo da arbitrariedade do judiciário, da ditadura do STF. E aí, claro, relativiza completamente para que se encaixe na narrativa. Se tem alguém que domina a ideia de narrativa aqui, que mais propaga narrativas, é o próprio Caio Coppola. Assim, não há nada que ele diga que não esteja inserido numa narrativa totalmente alinhada com o discurso extremista de direita no Brasil e bolsonarista. É praticamente um marionete do bolsonarismo. E aí, como eu já perguntei anteriormente, o que leva alguém a esse estágio, né? O que leva alguém a fazer esse papelão ridículo de se contradizer completamente para ter que defender uma agenda de um grupo específico que deve sustentar a carreira dele, basicamente, né? Eu acho que aí tem a questão também da audiência, né? Você tá servo da audiência sua. Você criou uma audiência com um bando de fanático político bolsonarista e aí se você contrariar, você vai ser execrado. Então você tem que continuar, sabe, dobrando a aposta perpetuamente para que as pessoas continuem te acompanhando e isso te dando status, te dando dinheiro também, te dando reputação dentro daquele segmento, daquela bolha maluca, né? Bem, eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa história aí da fuga do Eduardo Bolsonaro, do Bananinha fugindo para os Estados Unidos e traindo o Brasil, né? Como ele mesmo disse ali, ele está agora atuando para prejudicar o Brasil. Ou seja, covarde, fugiu do Brasil, covarde e traidor da pátria, né? Então, assim, é o patriota brasileiro. É o patriota que tenta fazer golpe de Estado como o Bolsonaro, é o patriota que foge do Brasil para atuar contra o Brasil nos Estados Unidos. Então, assim, é o exemplo, né? O patriota brasileiro é isso. Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, pessoas que não têm a menor preocupação com a pátria, não têm a menor preocupação com nada, né? Só tem preocupação com um conjunto bizarro de valores e que venha ser defendido depois pelo Caio Coppola. Então é isso. Diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal. A meta para esse ano é pedir documentários aqui, então o seu apoio vai ser muito importante para isso. Link na descrição aqui, se cuide e até mais. Tchau!